Prezados e amados irmãos e irmãs, a partir deste momento nós iremos oficializar mais este nosso encontro, o encontro da família apostólica aqui na casa de Deus. Cumprimento-lhes a todos com a paz do Senhor. Meu desejo sincero que esta paz esteja realmente em seus corações. Desejo que a bênção gloriosa de Deus, o nosso Pai, juntamente com a unção do Divino Espírito Santo, bênção gloriosa de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e a bênção preciosa do Santo Profeta Irmão Aldo, acompanhado com o seu abraço espiritual, que possas fazer presente na vida de todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais esta santa reunião de oração, o qual a partir deste momento nós iremos dedicar à autoridade maior, ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, e a todo o poder celestial. Reunião esta de oração, momento santo do nosso encontro, o qual nós estamos tendo esta oportunidade de, unidos numa só fé, num só Espírito, num só coração, prestarmos esse culto de louvor e adoração ao Divino Espírito Santo do Pai, ao nosso Criador, nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e a todo o poder celestial que com certeza já se faz presente conosco, coroando este nosso santo trabalho. Uma honra poder recepcionar a todos aqui na casa de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Se acaso estiver visitas conosco, sua visita nos honra, portanto fique à vontade em nosso meio. Estendo os meus agradecimentos à família apostólica espalhada por todo o nosso país, já em outros continentes, em nome da família apostólica aqui da Congregação Sede. Sejam bem-vindos através da sua visita online, portanto fique conosco até o término desta santa e gloriosa reunião de oração. Convido a todos, por gentileza, que se coloquem em pé. Nós iremos cantar o corinho de número 1 do nosso inário, dando por abertura a esta santa reunião de oração. Em sentido de oração, oremos. Soberano Deus, Pai eterno Criador, neste momento tão sagrado, tão solene e importante de nossas vidas, o qual nós estamos tendo esta maravilhosa oportunidade de, como uma família sagrada, nos encontrarmos com o Senhor, mais uma vez, aqui no seu tabernáculo santo. Neste momento, exaltamos o teu santo nome, como do teu divino Espírito Santo. E esta reunião, ó Pai, dedicada ao Espírito Santo do Senhor, à autoridade maior, como já disse, entendeu e compreendeu o querido e amado apóstolo São Paulo, que até as profundezas do Senhor conhece. Neste momento, suplicamos esta unção que não pode faltar em nossa vida, e principalmente numa santa reunião como essa, quando a família apostólica se reúne no só Espírito, no só coração, para receber, ó Pai, do alto céus, do Senhor, do teu divino Espírito, uma bênção toda especial.
Sabemos de uma maneira especial que nesta oportunidade temos a certeza que teremos a presença dos santos e dos anjos que o Senhor envia para estar conosco. De uma maneira linda e maravilhosa, sabemos que está aqui esta ponte, este elo perfeito de ligação entre o reino dos céus e a nossa pessoa, a Senhora Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima e todo o poder celestial que traz do alto os céus o alimento para o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Maldo, conhecedor desta verdade que os senhores estão presentes, nós entregamos todos os atos desta santa reunião de oração em tuas mãos. Também entrego a oração que teus filhos estão fazendo, que a tua graça e a tua bênção já os acompanhem e que possamos sair desta reunião realmente mais fortalecidos na fé, na confiança e no verdadeiro amor. Também, neste momento, eu lembro toda a família apostólica, esta família maravilhosa, espalhada por todo esse país, já em outras nações, que a tua graça e a tua bênção seja com todos. Também, Santa Avó Rosa, os nossos queridos irmãos que já estão conectados via online, que compartilham conosco desta santa reunião de oração, que possam receber no seu lar, aonde eles estiverem, a tua graça e a tua bênção e a tua unção, e possam ser também refortalecidos na fé, na confiança e no verdadeiro amor. Portanto, para todo este trabalho, para todos os atos desta santa reunião, entregamos em tuas mãos e sabemos que a Senhora já se faz presente conosco. Temos fé e convicção desta verdade, que é uma reunião especial. Também lembro de todas as reuniões de oração onde se inicia, onde se levantar o mensageiro da Senhora, que possamos pregar num só espírito, num só coração, para que a Santa Avó Rosa Senhora possa alimentar este povo maravilhoso. Portanto, receba o nosso carinho, o louvor e a adoração. Iniciando esta santa reunião de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão sincera, não só hoje, mas para sempre. Amém. Cantemos o corinho de número 180, adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador. Amen.
Jesus o Senhor, pois é digna de possuir o Santo Espírito Consolador, e assim triunfantemente levantamos a nossa voz, proclamamos que a Santa Rosa manifesta-se entre nós. E a nossa alegria maior ainda se tornará, pois esta igreja vitoriosa a Santa Vó contemplará, inefável gozo e alegria entre todos os santos haverá, pois esta igreja triunfante, sempre unida no céu entrará. Nosso irmão Jorge de Jesus Lopes, residente em Candoa, no estado do Paraná, testemunhou em sua carta de 12 de junho de 2022, no mês de agosto de 2019, no interior de Candoaí, houve um grande incêndio numa plantação de pinos. Naquela ocasião, estava uma seca muito grande. A pastagem e as lavouras próximas estavam secas. E o fogo estava devorando tudo. E não tinha o que fazer. Só um milagre. Então supliquei em oração a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que fosse feita a vontade de Deus e que as
pessoas e os animais fossem protegidos pelos anjos. Então, de uma hora para outra, surgiu uma nuvem, e como se empurrasse o vento ao contrário, e com poucos minutos o fogo cessou, e causou muita admiração aos vizinhos com o que aconteceu. Eu só dizia: foi um milagre dos céus. Louvado seja o poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assinado Jorge Jesus Lopes. Frequenta a congregação da Igreja Apostólica em Coronel Vivida, no estado do Paraná. Então, honra e glória ao nome de nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e de todo o poder celestial. Nós iremos passar a ouvir a apresentação de um hino em voz solo, na eternidade. Vamos ouvir. Tão bem prometida por Jesus está.
há de perdurar. Esplêndida história, a humanidade está presenciando agora, obra de Deus, grande vitória, a vida de um santo, cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade, lhe revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu. Colocou anjos sob o seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada ter pedido, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus lhe entregou. Santo alto é ele que o mundo vai conhecer, o seu nome será louvado
uma esplêndida história. A humanidade está presenciando agora, obra de Deus, grandes vitórias, a vida de um santo, cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade. Revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abrir. Colocou anjos sobre o seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada ter pedido, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus lhe entregou. Santo alto é Ele que o mundo vai conhecer. O seu nome será louvado em todas as nações. Esta é uma verdade e o mundo vai perceber quando é grande o seu poder e que sem ele não poderá viver. Maravilhoso, muito bom. Santo irmão Aldo,
merece o que é de melhor de nossa parte, né? Deu sua vida para que hoje nós pudéssemos entender e compreender a vontade de Deus e principalmente mistérios do reino dos céus. Recebeu a chave, as portas dos céus, a Ele se abriu. Irmãos, que riqueza que nós temos em nossos dias. Termos a oportunidade de compartilhar com um profeta formado por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa, não tem preço. O ministério do Santo Irmão Aldo para nós não tem preço, não tem o que pague. A gente lembra aí das suas realizações, o seu trabalho incansável para levar esta igreja a um aperfeiçoamento espiritual, trazendo do alto os céus bênçãos, milagres, a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Irmão Santo, Irmão Aldo, com certeza, no tempo de Deus e na hora de Deus, como diz o hino, toda a humanidade irá conhecer Ele. Pode ter certeza, custe o que custar, passe o tempo que passar, todos vão ter que conhecer, porque Ele faz parte das promessas de Deus. E quando Deus promete, Deus cumpre no tempo dEle e na hora dEle. Eu quero, antes de passar para a mensagem, vou ler um outro depoimento de fé. Os irmãos e irmãs acompanhem comigo, por favor. Residente em Rio Branco, no estado do Acre, assim testemunhou em sua carta de 24 de maio de 2022, nossa irmã Alda Maria Ricardo Farias. Ela disse: eu estava no 7º mês de gestação quando fiquei com a Covid e fiquei internada no hospital, mas sarei e nada aconteceu com o meu bebê em gestação, graças a Deus. No dia 15 de junho de 2021, através de uma cesariana, meu filho nasceu. Após 2 dias, tivemos alta hospitalar e fomos para casa. Porém, após 2 horas, ele ficou mal de saúde, então o levamos ao hospital. E após exames, foi constatado hipoglicemia. E o médico não deu esperança de vida ao bebê, pois teve parada cardíaca. Em oração, pedi a graça do Santo Irmão Aldo ao meu bebê. E os médicos conseguiram reanimar o seu coraçãozinho. E puderam manter a glicose a 20 até 25. E tudo foi se normalizando. E no dia seguinte, o bebê foi transferido para um hospital de crianças, onde ficou internado por 26 dias e teve alta. Hoje, meu filho está com 11 meses de vida, é uma criança saudável e recebeu o nome de Aldo. Foi um grande milagre do Santo Irmão Aldo. Louvo o seu santo nome e da Santa Avó Rosa. Assina nossa irmã Alda Maria Ricardo Farias, da congregação de Rio Branco, no estado do Acre. Portanto, aí está mais um notório testemunho, depoimento de fé, que um milagre extraordinário em que o Santo Irmão Aldo realiza na vida desta criança, desta família. Irmãos, prosseguindo com a nossa santa reunião de oração, ela então dedicada
ao Espírito Santo de Deus e nosso Pai e a todo o poder celestial. Eu digo que da minha parte, como ministro desta santa reunião, é uma honra muito grande poder compartilhar com os irmãos, mais uma vez, daqui da congregação sede. Como sempre digo e afirmo, e é uma grande verdade, o coração da Igreja Apostólica. Portanto, também estendo os meus agradecimentos também, carinhosamente, aos nossos queridos irmãos internautas, nossos irmãos, hoje em todo o nosso país, já em outros continentes, que às vezes dispensaram do seu tempo para compartilhar conosco desta santa reunião de oração. Muito bem-vindos, e que possamos, unidos agora, num só espírito, num só coração, meditarmos na mensagem que foi elaborada pela nossa direção com muito carinho, e principalmente falando a respeito do Espírito Santo de Deus, que sabemos e entendemos, e que pelos ensinamentos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deu, é o Espírito poderosíssimo, superior, muitas vezes, com certeza, até ao próprio Pai. Governa a eternidade, como também muitas vezes governa a nossa vida, quando buscamos merecer a tua unção, a tua proteção, as tuas virtudes. Muitas vezes somos inspirados, somos dirigidos por esse Espírito maravilhoso. E hoje sabemos que vem através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, santos que foram formados nesta igreja para trazer do alto céus, de uma maneira especial, as virtudes divinas para a nossa vida. Então, eu vou ler a mensagem. Eu gostaria que todos os irmãos e irmãs, por gentileza, acompanhem comigo. A atuação do Espírito Santo na obra da Igreja Apostólica. O Espírito Santo da Santíssima Trindade tem todo o poder e inspira a Deus o Pai, a Jesus, nosso Senhor, e a todos os santos e os anjos de autoridade e poder. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre a Santíssima Trindade, que é formada por Deus o Pai, Jesus, nosso Senhor, e o Divino Espírito Santo. Todo o poder criador de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor vem do próprio Espírito Santo de Deus, Espírito todo-poderoso, que inspira, governa e dirige todo o reino dos céus com Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. E para uma igreja na terra contar com a aprovação e a atuação do Espírito Santo em seu favor, é indispensável que seja fiel, obediente, perseverante e santificada. Esta igreja apostólica foi restaurada na terra nesses tempos, conforme a promessa de Jesus, que haveria na terra o tempo da regeneração. Pela direção de Deus o Pai, seu Santíssimo Espírito e dele mesmo Jesus, os quais usaram o ministério terreno da Santa Avó Rosa durante 16 anos, concedendo-lhe autoridade e entendimento necessário para revelar a este povo apostólico todos os preceitos da santa doutrina e implantar na vida dos fiéis as leis disciplinares, para que, através da prática
exclusiva vontade de Deus, pudéssemos merecer a guarda e proteção dos seus santos e anjos. E também pudéssemos receber a vida divina em nossos espíritos, sendo renovados a cada dia no conhecimento da fé verdadeira, da união fraternal e da comunhão com o poder celestial. Foi através destas virtudes do Espírito Santo de Deus, atuando sobre este povo santificado, que Jesus e a Santa Vó Rosa puderam restaurar esta igreja apostólica, continuadora da obra primitiva da Igreja dos Santos Apóstolos. Se cumpriu as palavras de nosso Senhor, que havia afirmado aos seus discípulos, e está registrado em São Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, grande parte da humanidade perdeu a condição de filhos de Deus e o amparo dos santos e anjos, por causa do domínio do pecado, e daí houve então um longo tempo de silêncio entre Deus, o Pai e os homens. Porém, após quase 1000 anos, 2000 anos, digo melhor, porém, após quase 2000 anos, Jesus, nosso Senhor, voltou como havia prometido aos seus apóstolos. Ele veio em espírito e verdade e revelou a Santa Vó Rosa e teve domínio total na vida e no espírito desta serva fiel, dotada de dons e virtudes divinas, transformando-a em seu vaso precioso. A Santa Vó Rosa sempre amou profundamente a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, e muito honrou estes santos com uma vida santificada, e soube conservar os dons preciosos que o Espírito Santo de Deus lhe concedeu desde o seu nascimento. Dentre estes dons, irmãos, aqui que entra uma parte importante. Dentre estes dons, o dom perfeito de discernir os espíritos das pessoas, aliado à virtude da justiça, bondade e do amor. No momento exato e oportuno, Jesus apareceu a Santa Vó Rosa e começou a revelar-se a ela, esclarecendo-lhe os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Com muita fé, coragem e árduo trabalho, a Santa Vó Rosa batalhou ao lado de Jesus e, ungida pela virtude do Espírito Santo de Deus, conseguiu realizar o grande milagre, fazendo ressurgir, depois de tantos séculos, o povo de Deus e a verdadeira igreja dos céus, a Igreja Apostólica do Santo Consolador.
Santa Avó Rosa foi sendo preparada continuamente pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus, pois toda semana era arrebatada em espírito aos céus, e Jesus a levava até o trono de Deus para ser abençoada. Inclusive, ela era levada também para junto dos santos apóstolos e de Maria Santíssima. Com essas preciosas virtudes e poder, ela tornou a nossa igreja e todo fiel apostólico merecedor do amparo e proteção celestial. Que dádiva, não? Ao findar o seu ministério terreno, ela foi recebida nos céus como santa vencedora e diante da corte celestial foi galardoada como Espírito Consolador por Deus o Pai, seu divino Espírito e Jesus nosso Senhor, tendo recebido a missão de Espírito Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Através da atuação e unção do Espírito Santo em nossas reuniões, dedicadas à santificação e o preparo espiritual do nosso povo, com o amparo de inúmeros anjos e santos de Deus, e o grande poder divino entre nós, nenhum espírito do mal entra em nossa igreja, pois todo o mal é afastado pelo grande poder que é enviado dos céus para nos proteger. O Espírito Santo de Deus atua em nosso favor, também ungindo a palavra da pregação em nossas reuniões e nos fortalecendo com as mensagens doutrinárias inspiradas pela Santa Avó Rosa e pelo nosso santo profeta irmão Aldo. Temos a ótima oportunidade de renovarmos nosso espírito nas reuniões de oração. Quando o Espírito de Deus se aproxima com o seu poder renovador e nos concede mais sabedoria dos céus, nos fortalecendo na fé e no bom ânimo, concedendo-nos virtudes como, por exemplo, irmãos, a humildade, longanimidade, paciência e perseverança. Isso é lindo. E ouve as nossas orações e petições para vencermos como seus filhos nesta terra. O Espírito Santo de Deus também dotou o santo profeta irmão Aldo de um grande poder de convencer os humildes e sinceros a respeito das verdades da doutrina e dar condições aos sofredores de merecerem a misericórdia divina, serem curados de suas enfermidades e serem libertos dos vícios e dos maus costumes. O Espírito Santo concedeu poder regenerador ao santo irmão Aldo. O coro cantou. Isto é visto pelos olhos da fé. Quando depositamos fé, confiança, nós vemos. O
Espírito Santo concedeu poder regenerador ao nosso santo irmão Aldo para preparar as almas contritas a fim de merecerem entrar nos céus quando a vida do corpo terminar. O coro cantou. Um dia ele terá a honra e o prazer, se nós lutarmos e merecermos, apresentar o nosso nome ao nosso Deus. O melhor momento em que nós, como cristãos, filhos de Deus, seguidores de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, vai ser o melhor momento, o mais esperado. Também, através do grande poder da unção do Espírito Santo de Deus, a Santa Vó Rosa, como o Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, como Supremo Pastor, conseguem dar completa e total proteção a milhares de apostólicos e ouvintes do programa A Hora Milagrosa, espalhados em muitos lugares deste planeta. Porém, todos precisam crer e confiar em nossa mensagem. É a base, irmãos. É a base para recebermos a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É a base confiarmos e crermos de coração nesses santos de Deus. Eles têm o poder de nos conceder e de nos ungir com a unção do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, se não fosse a atuação do Santo Espírito de Deus sobre esta obra, esta igreja não existiria como igreja apostólica pertencente ao reino dos céus. Portanto, sejamos fiéis à santa doutrina e disciplina para sermos dignos de permanecermos neste santo caminho até herdarmos os céus, glorificando em nosso viver a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor. Maria, som. A Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, com amor e gratidão a Deus e ao seu Divino Espírito Santíssimo. Meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha podermos nesses dias contarmos com a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E como a direção mostra, alguns pontos importantes, lógico, de uma maneira extraordinária, em que o Espírito Santo de Deus atua na igreja, trazendo do alto céus o lenitivo, conhecimento. Irmãos, por que então, para os irmãos terem uma noção que temos, reuniões maravilhosas, principalmente como esta reunião de oração, que é dedicada ao Espírito Santo de Deus, e nós cremos e confiamos de coração que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, como receberam todo o poder e autoridade, enviam do céu santos profetas, santos apóstolos, anjos poderosos para compartilhar conosco, trazendo do céu as virtudes. As virtudes. A direção cita uma passagem aqui, dentre estes dons que a Santa Vó recebeu, o dom perfeito de discernir os espíritos das pessoas
aliada à virtude da justiça, da bondade e do amor. Então a Santa Avó Rosa foi dotada de todo o poder de Deus. E muitas vezes, por exemplo, eu não tive a oportunidade de conhecer ela, mas na sequência, pessoalmente, é lógico, mas na sequência tive a oportunidade de conhecer aquele que ela deixou preparado para continuar esta obra maravilhosa, família apostólica. E a gente pôde ver as expressões da Santa Avó Rosa no ministério glorioso do Santo Irmão Aldo, que também, na sequência, foi a extensão do seu ministério, ungindo esta igreja, preparando o ministério. A gente vê, irmãos, o progresso, o sucesso que esta igreja teve, não somente na parte da pregação, mas em todos os sentidos. Trabalho de música que realmente é e precisa ser inspirados por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, eles trazendo dos céus a inspiração. Muitas vezes quando um compositor vai concluir a letra de um hino, precisa da unção, da inspiração do Espírito Santo de Deus que vem através desses santos, para que este hino, para que esta palavra cantada chegue ao nosso coração como algo especial, trazendo conhecimento, sabedoria, forças para que a pessoa possa vencer. O Espírito Santo de Deus atua também em nossa igreja através das celebrações. Celebração da Santa Comunhão, trabalho extraordinário, que temos de uma maneira linda e maravilhosa, a presença em espírito do Divino Mestre, da Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, dele, Santo Irmão Aldo, que vem trazer a unção do Espírito Santo de Deus, para que seja de uma maneira extraordinária, transubstanciados os elementos eucarísticos. O pão e o suco da videira, quando passa a ser o seu corpo e o seu sangue, tudo isso, irmãos, é atuação do Espírito Santo de Deus em nossa igreja. E isso não tem preço. A celebração do batismo, casamento, enfim, todos os atos em que esta igreja realiza, ela depende, sempre dependeu e vai depender, irmãos, da unção do Espírito Santo de Deus que vem através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E eles estão e foram preparados para isto. Isto é uma dádiva. Eu sempre digo, não tem preço, irmãos. É por isso que em nossas reuniões temos esta paz, a alegria em todas, aonde se levanta uma família apostólica até estar no tabernáculo de Deus, é esta maravilha, é esta paz que temos, né? E temos a oportunidade de renovarmos nosso espírito nas reuniões de oração. Quando o Espírito de Deus se aproxima com o seu poder renovador e nos concede mais sabedoria dos céus, nos fortalecendo na fé e no bom ânimo, concedendo-nos virtudes como a humildade. São virtudes divinas, que muitas vezes uma pessoa, irmãos, ela passa durante a semana por momentos difíceis, de provação, dificuldade, muitas vezes quebra até, muitas vezes, este ponto da humildade. Então, é importante comparecer na casa de Deus, principalmente nas reuniões de oração, porque o Espírito Santo de Deus está ali à disposição para dar mais força, mais humildade. E muitas vezes a gente vai embora, a gente vem para a igreja, às vezes com o coração até abatido, amargurado por algum problema, mas quando termina a reunião, a gente vai embora feliz. Por quê? Porque a gente recebeu o alimento, a longanimidade, que é suportar as adversidades da vida com
tranquilidade, seja lá qual for. A paciência, tudo isso são virtudes do Espírito Santo de Deus. A perseverança. E ouve as nossas orações e petições para vencermos como seus filhos nesta terra. Irmãos, precisamos dar muito valor, principalmente nas nossas reuniões de oração. Os irmãos podem ter certeza que quando os apóstolos estavam reunidos lá em Pentecostes com Maria Santíssima, e alguns que já seguiam o Divino Mestre, o Espírito Santo de Deus se manifestou lá de uma maneira extraordinária. Tremeu o lugar. Eles ficaram parados em poder ter aquela oportunidade de compartilhar com uma unção tão linda que deu força para eles continuar vencendo, lutando. Dali para frente não seria fácil. Eles estavam sem o Divino Mestre no corpo presente. Mas Jesus, naquele momento ali, ungiu eles. Deu força para eles. E veja o que eles realizaram, não negando o nome de Jesus. Lutaram, defenderam o nome do Divino Mestre com toda a força, com todo o poder e autoridade. E uma reunião de oração como esta, irmãos, nós não vemos, muitas vezes não treme o lugar, mas pela fé, pela confiança, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus treme sim o nosso coração de alegria e contentamento em compartilhar como uma família sagrada de um momento tão santo, tão gratificante, que é a reunião de oração. Nós temos que dar muito valor nisso. E com certeza, com a presença da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que eles trazem estas virtudes, como sempre falo, já afirmei e afirmo de novo. Essas virtudes aos nossos corações foram preparados, designados por Deus para cumprir esta missão tão nobre e tão santa. E enquanto a Igreja Apostólica permanecer fiel à doutrina, à disciplina, e sempre reverenciar em espírito e em verdade os santos e os anjos, tanto como Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo, esta igreja vai, mais do que nunca, sempre merecer a unção do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos muito, senão ficaremos vazios. Uma lacuna muitas vezes invade o coração, às vezes de uma pessoa que muitas vezes o Espírito Santo de Deus se obriga, através de uma atitude, de uma ação, se afastar daquela pessoa. E não é bom. E não é isso que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo quer para nós. Eles querem que nós sejamos pessoas perdoadoras, amamos o nosso próximo. Em qualquer circunstância da vida, é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos.
já se refere aí e se fecha a conclusão de que a pessoa vivendo assim sempre vai contar com a unção do Espírito Santo de Deus na vida. E a Santa Avó Rosa nunca vai se afastar da pessoa. Nunca. Porque ela foi preparada juntamente com o Santo Irmão Aldo para esta grande dádiva, nos coroar com a unção do Espírito de Deus. Amém, irmãos. Eu deixo esta mensagem carinhosamente ao coração de todos e desejo que a bênção de nosso Deus, que é a unção gloriosa do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Fazendo então a abertura da nossa santa e gloriosa reunião de oração, eu quero deixar uma expressiva muito linda, que se encontra registrado nas Sagradas Escrituras, quando irmãos, de uma maneira linda e extraordinária, quando a igreja orava, pedia a Deus, o nosso Pai, a liberdade do querido e amado apóstolo São Pedro, que tinha sido preso. A igreja então orou, pediu a Deus, porque queria o apóstolo ali perto deles, amavam muito ele fazia muita falta, mas ele estava preso. Então eles entraram na casa e começaram a orar. E Deus, ouvindo a oração deles, enviou um anjo lá no cárcere, aonde São Pedro estava. Quando o anjo chegou, tocando-se nele, ele tendo que era uma visão, mas algo real que lhe acontecia. Pedro, acorda. As cadeias que o prendiam o soltaram. E o anjo pediu para ele lhe acompanhar. Quando São Pedro deu por fé, ele estava lá na rua, livre, liberto da prisão. Ele olhando então para si e para o anjo entendeu. E ele falou, agora eu entendi que o Senhor enviou um anjo e me livrou do cárcere. Então, irmãos, ele foi lá na casa onde eles estavam orando. Ele bateu na porta. Veio uma jovem e abriu uma fresta da porta, porque eles tinham muito medo naquela época. Eram perseguidos. Abre uma fresta da porta, vê que é ele, com grande alegria, com grande satisfação, entra para dentro do templo novamente, onde eles estavam orando, e diz que São Pedro estava à porta. Aí eles vão lá com grande satisfação e abre a porta e ele entra. E ali naquele momento ele conta tudo o que sucedeu com ele. Que no momento em que eles oravam, Deus enviou um anjo lá no cárcere e libertou ele da prisão. Meus queridos irmãos, daqui a alguns minutos nós entraremos em oração. Quando a igreja ora com fervor, com esperança, com dedicação, querendo ver o bem do próximo, da humanidade. O Santo Irmão Aldo, ele falou certa vez, a humanidade precisa da nossa oração. A humanidade precisa da nossa oração. Somos um povo escolhido, destinados. Inclusive tem a letra de um hino que fala que Deus nunca deixou a humanidade sozinha. E hoje a humanidade não está sozinha. Além de formar 2 santos de grande poder e autoridade, formou também, deixou esta igreja preparada, como ele mesmo disse, para continuar lutando e vencendo até quando for da vontade de nosso Deus. Então daqui a alguns minutos nós entraremos em oração. Vamos pedir a Deus, para a humanidade, para o nosso país, pedir a Deus em favor de nossa igreja, do ministério, que venha existir através do muitas vezes através
arrependimento, o perdão realmente que a Santa Rosa possa conceder a uma pessoa, ajudar uma pessoa, dar alívio. Irmãos, é a nossa missão orarmos e intercedermos, não somente pedir para nós, mas para todos aqueles que precisam da graça de Deus. Então, irmãos, é muito justo que oremos, como chamados cristãos temos que fazer a nossa parte. Orar ao levantar, o que custa? Muitas vezes, se não quiser ajoelhar, ou ficar em pé, ou sentado na beira da cama, 1 segundo, fecha o olho, fala com Deus, agradeço meu Pai pela noite. Na hora do alimento, não custa nada nós curvarmos a nossa cabeça, 1 segundo se for, agradecer pelo alimento. Chegou a noite, agradecer pelo dia, pedir pela família, pelo lar, pela igreja, pela humanidade. Irmãos, nós temos que fazer isso. É a nossa missão. Nós fomos destinados a isso. Como cristãos, é o nosso dever, com certeza. Amém. Convido a todos para que se coloquem em pé, por favor. Cantaremos todos juntos, uma só fé, um só espírito, um só coração. O hino de número 107 do nosso cenário. Glorificação. Oremos. Amém, irmãos. Temos o corinho 175 do nosso cenário, toda a nossa gratidão. Toda
Muito bom. Que pena, né? O que é bom dura pouco. Agradeço de coração a presença de todos os irmãos do ministério, os obreiros, diaconisas, meus colegas de ministério, tá bom? Os irmãos, membros, gratidão por tudo. Das crianças, senhores e as senhoras, trabalho do coral, trabalho excelente, maravilhoso, em que foi realizado nesta santa reunião de oração. Muito obrigado de coração, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agradeço, se acaso houver conosco visitas, digo que estas portas estarão sempre abertas a receber a sua pessoa. É sempre uma honra compartilhar contigo. Venha mais vezes. Estendo também o abraço a todos os nossos queridos irmãos internautas, abraço fraternal, que é enviado daqui dos irmãos da congregação sede. A todos vocês que estão compartilhando conosco nesta santa reunião de oração, recebam o abraço fraternal da família apostólica, daqui da congregação sede, e sejam muito felizes. Muito obrigado a todos, um bom retorno aos seus lares, uma ótima noite e um resto de semana maravilhoso, eu desejo de coração. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Criador, neste momento tão sagrado, tão solene e importante de nossas vidas, estamos encerrando de uma maneira especial esta gloriosa e santa reunião de oração. Exaltamos o Teu santo nome, como do Teu divino Espírito, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Amado, e pedimos, ó Pai bendito, que sempre esta igreja possa merecer a unção do Teu divino Espírito, a aprovação dos senhores para todos os atos de nossas reuniões. Precisamos muito, principalmente também em nossa vida. Precisamos muito da unção do Teu divino Espírito para guiar o nosso ser, o nosso falar, guiar os nossos sentidos, o nosso ver, o nosso ouvir, as nossas atitudes. E se, ó querido Deus, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, que muitas vezes em alguns pontos de nossas vidas podemos até ser um pouco fracos, mas entendemos e compreendemos que a misericórdia dos senhores estão sempre conosco, nos ajudando, nos consolando, nos confortando e sempre nos incentivando para uma vida melhor aqui na terra, e que para o nosso espírito possam ser a cada dia preparados para um dia herdarmos a eternidade. Neste momento, ó querido Deus, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, Santo Irmão Aldo, eu me lembro dos nomes que foram colocados nesta caixinha de oração. Teus filhos colocaram com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, querendo ver o bem dos seus familiares, amigos, parentes. Muitas vezes estão num leito de dor, no hospital, a passar por um problema de cirurgia, muitas vezes mães a dar luz a seus filhinhos, algum problema que muitas vezes esteja na vida dos teus filhos, sejam muitas vezes afastados, e os senhores possam tomar conta de uma maneira especial. Lembro também de toda a família apostólica espalhada por todo este país, já em outras nações, aos ouvintes de Hora Milagrosa, também aos nossos irmãos internautas que possam receber a Tua graça e a Tua bênção. Certos desta verdade, que esta reunião foi para glorificar o reino dos céus, ao divino Espírito Santo. Encerramos ela em Teu santo nome, ó divino Espírito Santo, em nome de nosso Deus, em nome de Jesus, da Virgem Maria, em nome da Senhora Santa Avó Rosa e em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, a nossa gratidão sincera, hoje e sempre. Amém.